O Late Night IT, impacto da tecnologia no desporto, tem o apoio da PayBird, soluções de pagamento personalizadas para empresas visionárias. Começamos esta viagem com um tema que mistura competição, cultura digital e muitas horas em frente ao ecrã. Bem-vindos ao Game On, quando o ecrã desafia a realidade. O primeiro episódio do Late Night IT by PayBird hoje conta com Rui Jesus, jurista especialista em direito desportivo, o Nuno Bacelar Azevedo, Consumer Category Manager da HP Portugal e grande entusiasta de esportes, e Ramiro Teodósio, CEO do clube de esportes chamado For the Win, e também docente na Universidade Europeia. Bem-vindos a todos. Vamos começar com uma daquelas perguntas que dá pano para mangas, aqui com o Rui Jesus. Rui, os esportes devem ser considerados uma modalidade? Ou estamos a falar de uma nova competição que exige uma categoria própria? Não dá muito para mangas. Primeiro, boa tarde, boa noite, late night, early night, o que seja, mas o que nós, em relação a essa resposta, há um desafio muito grande, que é de facto do país enquadrar os esportes como desporto. E isso leva a que haja algo que ainda tem que ser decidido, haja aqui uma perspectiva que falta ser dada, mas que também tem a ver com o contexto da política atual, não é? A resposta a essa pergunta aqui há uns anos era bem mais complicada. Hoje em dia nós temos que perceber, e qualquer pessoa que tenha interesse nisso, qualquer empresa, qualquer marca, qualquer entidade pública, faz uma pesquisa e percebe que já há um enquadramento do Comitê Olímpico Internacional. Portanto, estamos a falar uma entidade expoente do ponto de vista do desporto mundial, não é? Já há esse enquadramento para os esportes, ainda que pensado para 2027. Já vai haver um evento específico agora em 2026 no continente asiático, onde temos medalhas desportivas para os esportes. Agora, a resposta para nós, portugueses, mais simples ou mais direta a essa questão, tem a ver com rediscutirmos o que é desporto em Portugal. Para o que interessa aqui no nosso tema, os esportes vieram agitar muitas águas, mesmo no conceito do que era o desporto em Portugal. Ou seja, gente ligada ao desporto, dirigentes desportivos, que começaram a ouvir há 10 anos atrás, aproximadamente, números redondos, há cerca de 10 anos atrás, do lado do desporto, esta questão do desporto eletrónico. Cá em Portugal a primeira reação foi: isso não faz sentido nenhum, isso é um disparate, porque é jogar computador. 10 anos depois já pouca gente pensa assim. E, Nuno, será porque o mercado de esportes já vale milhões? Sem dúvida. É um mercado que tem crescido muito e a tendência é continuar a crescer, porque temos aqui uma ideia. Estamos a falar de um mercado que em 2024 representou cerca de 2 bilhões de dólares. Obviamente aqui há muitas coisas envolvidas, desde equipas, patrocínios, transmissões televisivas, e sem dúvida nenhuma, com o aumento e a escalabilidade deste mercado, há uma necessidade crescente das pessoas estarem mais envolvidas, compreenderem melhor o mercado e acompanhar as novas tendências. E como é que esta indústria se compara em estrutura e escala ao desporto tradicional? Assim, é complicado, porque, lá está, teria de estar a comparar em termos de estrutura. Obviamente, estamos a falar de 2 bilhões, o desporto em geral já tem um peso maior, mas dado o crescimento, eu tenho a impressão que, ao longo do tempo, este mercado vai ficar cada vez mais relevante e vai ocupar um peso cada vez mais de destaque, e inclusive já está a ser debatido para, inclusive, comitês olímpicos e outras áreas, o que é bastante considerável. Se pensarmos há cerca de 10 anos atrás, isto não era falado ou não era mencionado. Rui, os clubes de esportes estão a aproximar-se dos clubes desportivos tradicionais? Ou o futuro passa por fusões, colaborações, rivalidade? Qual é a tua opinião? Ramiro, olá. Ramiro, obrigado desculpa, pelo convite. Não faz mal, Ramiro. não Desculpa. faz mal, não é por da manhã. Eu preciso estar o Rui primeiro, para mais próximo, é a tendência. Nós, em termos de esportes, temos tido muitas mutações, até mesmo
todo este paradigma em termos daquilo que é o valor de mercado, em termos daquilo que é a oficialização em termos dos esportes, do ponto de vista jurídico-legal a ser considerado ou não desporto, temos vindo a ter muitas mutações, seja a nível nacional, seja a nível internacional. Se há espaço precisamente para essas fusões, existe. Aliás, existiu nos últimos 2 anos diversas fusões em relação àqueles que são os clubes de esporte, não tanto visto em Portugal, mas mais no panorama internacional, como equipas espanholas como Giants, que juntaram outros clubes de forma a estar numa outra esfera com uma projeção internacional diferente, mas as rivalidades fazem parte e têm de fazer parte. Portanto, se nos aproximamos de alguma forma, ou de forma muito clara, inclusive, daquilo que é o desporto tradicional, de alguém que é do Sporting, de alguém que é do Benfica, as rivalidades entre os clubes, o regatear, não é regatear, mas o discutir, inclusive, resultados esportivos e tudo mais, isso claramente que sim. Aliás, assistimos isso. Sim, isso cria interesse, não é? Isso cria... Exatamente. Claro. Portanto, e isto prende-se acima de tudo por tudo isto que passa e por toda esta evolução, não é? Como o Nuno, Sim. ok, mencionou, há 10 anos atrás, desculpa, há 10 anos atrás não seria um tema tão falado da forma como falamos abertamente aos dias de hoje em termos da escalabilidade dos esportes, da importância dos esportes, seja a nível daquilo que são as grandes competições, seja a nível social. Portanto, isso denota e demonstra precisamente a evolução da indústria. Claro. E Rui, diz-me aqui uma pergunta, enfim, eu sei Sacio-te uma curiosidade. Sacia-me a curiosidade. A comunidade gamer e os esportes estão a moldar uma nova cultura global? Achas que desta forma, e como é que essa cultura, eu sei que sim, a resposta é sim, acho eu que é assim, como é que ela se manifesta e o que é que a distingue? Bom, não é... Vamos lá ver. Eu vou dar a minha opinião. A experiência que tenho, eu não diria... escala global, cultura global, eu não diria tanto. Porque, vamos lá ver, junto as duas coisas que são muito ainda... não diria muito dispares, mas tu tens a comunidade gamer e depois tens os esportes. E uma coisa não é a outra, necessariamente. Cruzam-se, não é? Há aqui alguém que me pode depois validar ou corrigir, se for o caso, que não mas que é, cruzam-se. Porque tu depois, quando falas em esportes, já tens, que foi um bocadinho isso que estivemos a falar também em resposta à tua primeira questão, que foi o contexto desportivo e o contexto institucional, porque a indústria, a comunidade gamer, não estamos a falar há 10 anos atrás. Eu quando situei, provavelmente para quem nos possa escutar e seguir e esteja a ter um primeiro contacto com esta realidade, eu quando situei os 10 anos atrás foi, e eu deixei isso claro, a ligação ao desporto clássico, ou seja, o enquadramento desportivo de algo que já existe há muito, que é o competitive gaming, que é o gaming, competição organizada, o gaming. Portanto, daí a comunidade gamer está lá muito. Mesmo cá em Portugal, nós temos clubes, temos aqui a FTW que vem de trás, temos clubes com quase 2 décadas, se calhar, para aí, não é? Portanto, não é por isso. Agora, a globalização da coisa e a ligação ao desporto e a uma indústria desportiva e de competição, porque os esportes, neste momento, ainda estão como uma indústria de entretenimento. Não é a mesma coisa que estamos a falar na indústria do sports business desportivo, uma indústria regulada, uma indústria com regras universais. A tua palavra, o global, é que gerou esta minha nota, digamos assim, porque não há ainda uma globalização organizativa dos esportes. Mas, ok, então há várias comunidades estão a moldar uma também. nova cultura. Sem dúvida, isso sem dúvida, mas isso tem a ver também com o mundo, aí sim, no sentido com aquela vertente que muitas vezes fala nos esportes, que é o streaming, não é? Portanto, o online da competição eletrónica, porque depois também há que desmistificar isto, que nós podemos ter competições de esportes puramente e só presencial. Normalmente são transmitidas, mas a competição em si é localizada, passa-se ali, não é física, não é presencial. E portanto, só aí, se falares, diferenciares uma competição que seja uma Final Four num local, numa arena qualquer, é diferente de uma competição online durante 3 semanas e de qualificações, no sentido da globalização da coisa, não é? E do envolvimento. Mas tem a ver sempre com a questão, aqui trazer isso para o desporto, aliás tem a ver com a palavra esporte. Não é? Nós falamos em desporto eletrónico, a maior parte das pessoas
de um primeiro contacto, a maior parte das marcas, inclusive, utilizam mais a palavra gaming do que eSport. Porque nós, de facto, eSport, então eSport já é... Como é que tu me estás a fazer a pergunta? Ou fizeste, no início? Se poderia ser desporto, quando estás a falar de desporto. Não é? Se estamos a utilizar a palavra desporto eletrónico e eSport. Então, uma pessoa que esteja de fora disto diz assim, então isso já é desporto. Se chama desporto, certo, já é desporto. Certo? Não é. Muito Portanto, bem. só aí, estás a ver, tem... Muito bem, obrigado, Rui. O Nuno, volto a ti para te perguntar outra vez sobre a economia no desporto. Gostava de saber qual é a tua opinião sobre o real motor económico dos eSports. Achas que o motor está nos patrocínios, nas transmissões, nas plataformas ou nos jogadores? Ou noutra coisa qualquer? Eu diria que está tudo interligado, no fundo. Obviamente que nós queremos ter jogadores ainda mais profissionais, necessitamos dos patrocínios e necessitamos da transmissão, ou seja, de aumentar o número de pessoas que veem o que eles estão a praticar. Por isso, eu diria, muito sucintamente, que é uma interligação de todas e é por isso que também é importante trabalhar em todos esses aspectos. A parte da comunicação, a parte dos patrocínios e a parte do apoio às equipas e também no acompanhamento dos próprios jogadores, porque cada vez mais eles estão a adotar posturas cada vez de desportistas profissionais. Não achas que haja um crucial e os outros todos acompanham? Achas que o crescimento foi igual e, enfim, orgânico? Obviamente que quando há uma referência, há um jogador que traz e que tem a capacidade de trazer um público-alvo, isso traz mais interesse. Obviamente que os eSports, quando tem jogadores que jogam e conseguem influenciar outro tipo de jogadores, é fantástico e aí consegue trazer todo. Por isso, diria que o centro está o jogador, obviamente depois as equipas e depois tudo o que alicerce. Ramiro, e agora acertei no teu nome, desculpa, eu acho que deves ter aqui uma opinião parecida. Eu gostava de saber o impacto real que os eSports estão a ter na educação e na socialização dos jovens. Acho que é um tema incontornável neste tipo de atividade. É um tema incontornável aos dias de hoje na nossa sociedade e nós pegamos precisamente nos eSports para trazer mais à inclusão e à cidadania. Ou seja, não são os eSports ou os videojogos ou o gaming, nós vamos ver as coisas como videojogos, gaming e eSports. E no meio disto não é os videojogos em si que fazem com que as pessoas levem a critérios de uma não socialização, porque senão então para isso também temos de dizer que o facto da pessoa estar sempre agarrada ao Instagram, isso é que leva precisamente à não socialização, ou ao TikTok, ou uma outra aplicação qualquer. A evolução tecnológica, isto é uma opinião agora muito pessoal minha, tenho em crer que nós, enquanto seres humanos, não estamos a conseguir acompanhar a nível social a evolução tecnológica, porque a informação não passa, porque a aprendizagem para os pais não passa, porque a forma como os pais devem abordar o tema, independentemente de ser um jogador de videojogos, de ser um atleta profissional de esportes, ou de ser simplesmente uma pessoa que nem sequer liga a videojogos, tem de existir uma consciencialização em relação à tecnologia, à forma como a tecnologia deve ser utilizada. Dentro disto, por exemplo, nós temos desenvolvido com o CDI Portugal, que é uma ONG, que é o InGaming, que decorre a nível online e presencial em Valongo, juntamente com a Câmara Municipal de Valongo, em que presencialmente as pessoas, seja no online, seja fisicamente, têm treinos de determinados jogos, vamos colocar modalidades, porque nós tratamos os jogos como modalidades, ou seja, da mesma maneira que existe o futebol, o basquetebol, ténis, etc., nós tratamos os jogos como modalidades, CS, Valorant, FIFA, etc., FIFA, que já não é FIFA e é EFC, e adicionalmente a isto, ou seja, a parte de formação ou de academia ou desenvolvimento, temos também, trabalhamos juntamente com o CDI Portugal, a parte da psicologia, ou seja, com dinâmicas de grupo, que promovem precisamente a integração social e utilizar os videojogos e a tecnologia para os desenvolvimentos de soft skills, que acabam por ser essenciais para aquilo que é o nosso dia-a-dia. Eu, se não tivesse passado por todo um rol de experiências profissionais, desde licenciaturas, mestrados, agregação à ordem dos advogados, trabalhar em marketing e publicidade, ter oportunidades para dar aulas, estar em entrevistas, não é? Toda esta nossa vivência e tudo isto que acabamos por acontecer, ou seja, a sapiência que absorvemos, mais a experiência que temos, me permite, se calhar, ter aos dias de hoje aqui um discurso mais fluido, em que, se calhar, se estivesse a fazer a pergunta a um jogador de esportes, em determinadas alturas, e nós reparamos isso nas entrevistas, são aqueles que já têm um bocadinho mais lastros, mais
experiência, respondem de forma descomplexada, de forma articulada, e que os seus jogadores mais novos têm uma maior dificuldade, inclusive, de expressar as suas próprias opiniões. E estas soft skills são essenciais e que os esportes, ou o gaming em si, acabam por trazer aqui uma oportunidade incrível a nível social. Muito bem. Rui, volto a ti para te perguntar uma pergunta um bocadinho mais abrangente, e tu, como jurista, se calhar tens aqui uma opinião que nos interessa. Quais é que achas que são os desafios que se colocam hoje aos clubes e às organizações de esportes, desde direitos de imagem, contratos com os jogadores, e especialmente se forem menores de idade? Creio que deve haver aqui alguma complexidade neste tema. Há e não há. Porquê? Porquê? Mas há. Porquê? Não, neste sentido, repara, isto é como tudo na vida. Na vida, em vários setores de mercado, da atividade económica. Depende se é o play by the rules. Depende se queres. As regras estão definidas. Não, ou seja, não havendo regras específicas, há regras gerais. Qual é o problema que tu tens em Portugal? É o não haver regras específicas, que é os esportes, o competitive gaming, ainda não está regulado em Portugal. Tens regras genéricas para o evento em si, para a participação de menores, quase como o mercado de publicidade, anúncios televisivos. Portanto, tens regras para a utilização de menores e para a participação de menores em eventos. Tens regras de contrato civil, contratos de trabalho, contratos de prestação de serviços, como em qualquer outro setor. Pronto. E era por isso que eu estou a dizer, não é assim tão complexo, porque algumas regras existem. Agora, se me dizes, ou se me perguntas se há por melhorar, claro que há muito espaço para melhorar e há necessidade de regulamentar. Agora, isto é como tudo, são perspectivas, ou não, são perspectivas de, se calhar, nós fizéssemos aqui uma pequena sondagem entre os quatro, é aquela perspectiva de o Estado deve intervir ou não deve intervir. Devemos ir mais longe, não devemos ir mais longe. Devemos estar as coisas como estão, e por isso é que eu estava a brincar com o complexo ou não. Se és aquele tipo de ator num mercado que gostas de trabalhar livre, ou seja, não ponham regras, não ponham um mercado, aquela visão, não é? De um mercado que é, o mercado é que se gera por si próprio. O mercado expulsa os maus, absorve os bons, as marcas vão à procura daqueles que interessam e que têm melhor imagem, e isso gera-se sozinho. Ou então, tens aquela perspectiva de, sim, mas espera aí, que o gaming e os esportes trabalham essencialmente com uma faixa etária jovem. Sim, era esse era o tema. Esse era, enfim, não é? esse era mais o tema, porque noutros desportos, como sabes, existem aqui algumas condicionantes com menores. Regulamentações específicas, exatamente. Regulamentações específicas, e eu creio que como já há muito dinheiro aqui envolvido... A pergunta é excelente, porquê? Porque ajuda-me a dizer uma coisa. Nós estamos a falar em algo que ainda não é regulado, mesmo na perspectiva, voltamos ao global, mundial, mas temos aqui um clube, já há agentes para representar jogadores. Já há algumas transferências de jogadores e dizem assim, mas há regulamento de transferências? Não. Pois. Haverá, vamos lá ver, há dentro especificamente de cada modalidade ou de cada jogo. Pronto. Portanto, já há alguma coisa que, se quiséssemos comparar com o desporto clássico, dizemos assim, não vou mencionar nenhum jogo em especial, o Ramiro já mencionou 2 ou 3, mas para este jogo, o gestor do jogo, equiparado a uma federação desportiva, como se fosse, estamos aqui no CIF, a Federação de Ténis. A Federação de Ténis tem o seu regulamento. Não há um regulamento geral para o desporto, como não há para os desportos eletrónicos, não é? Para as modalidades eletrónicas, mas se calhar cada uma já desenvolveu. Agora, a de ténis pode ter, a de badminton pode não ter. Portanto, não há nada, ao contrário do desporto. E achas que deveria haver? Isso é aquela resposta óbvia que claro. sim, não é? Claro. Pronto. E achas que estamos longe? Quando estamos a falar de menores. Estamos longe de a ter? Adultos. Estamos longe de a ter? Isso precisávamos ter aqui um político com poder de decisão, para responder. Porque isso tem a ver com o ritmo legislativo, com o ritmo de decisão, com opções políticas, pura e simples, com opções políticas. Muito bem. Se tiveres alguém com essa sensibilidade no governo, qualquer governo que ele seja a curto prazo, vais ter isso resolvido a curto prazo. Se tiveres alguém sem sensibilidade, as coisas vão continuar como estão. Nuno, qual é que é o papel da HP Portugal na evolução dos esportes? Achas que está a impulsionar o ecossistema
ou a moldá-lo ao seu interesse? Isso é uma pergunta. É uma pergunta complicada, Boa pergunta mas esta. acima de tudo é um trabalho que nós estamos a fazer de impulsionar este ecossistema, não só, obviamente, na parte do hardware, parte dos portáteis, das torres de gaming, dos acessórios, todo o ecossistema, mas é que também apoiar as comunidades, a comunidade de gaming. Nós já há cerca de 10 anos que estamos a trabalhar em apoiar equipas portuguesas dedicadas aos esportes. Tem um exemplo, por exemplo, o Shaw é um exemplo, o FTW é outro exemplo de apoio a estas comunidades para, obviamente, termos aqui, trabalharmos com elas, acompanharmos estes desafios que esta área tem e darmos aqui a possibilidade aos jogadores de utilizar os nossos produtos, de terem a sua melhor performance quando estão a desempenhar a parte competitiva. Falaste em volume de negócios, mas eu gostava de saber aqui um detalhe só da tua área, exatamente no mercado de retalho. Qual é que é o peso do mercado de retalho na HP Portugal? Do gaming, claro. Pronto. É sempre difícil falar desses valores, mas estamos sempre a falar aqui de valores, dependendo, obviamente, do que é que estamos a considerar, evidentemente. De 20% a 30% do nosso peso no mercado. Para a HP, evidentemente. Muito bem, agora a última pergunta é para o Ramiro e é algo assim um bocadinho mais leve. E visto que é o CEO de um clube de esportes, do ponto de vista empresarial, Ramiro, qual é o maior desafio para quem quer investir ou desenvolver negócios dentro deste ecossistema? Tudo depende da ótica do investidor, não é? Se temos a parte do investidor num clube de esportes, temos a parte de uma marca que pretende investir. Cada um destes aspectos tem desafios completamente diferentes. Nós, aos dias de hoje, isto mais uma vez é uma opinião muito própria, estamos numa fase do inverno dos esportes em Portugal, numa fase de reconstrução, e não estou a falar só da FTW em si, porque por situações que a FTW passou e ainda passa aos dias de hoje, outros clubes similares encontram-se na mesma, numa fase de recuperação daquilo que é chamada cine nacional. E esse percurso vai-se fazendo passo a passo. Os maiores desafios, acima de tudo, é perceber onde estar, como estar e onde colocar as fichas. E perceber de uma maneira ou de outra também qual é que é a forma como a marca pretende estar posicionada. Felizmente, em termos daquilo que foi a HP, e que, em particular o Woman, com o qual nós vai fazer 9 anos, isto só um título de exemplo de investimento real e claro e do posicionamento da marca que tem sido até aos dias de hoje, sempre teve de uma forma muito transversal, não só associada a um tipo de modalidade. Se olharmos, por exemplo, para aquilo que é a comparação ao futebol, de vermos X ou determinada casa de apostas que tem ali, mas que não tem, ou seja, que apoia ao futebol, mas não apoia outra modalidade desportiva, a Woman HP acabou por sempre estar de uma forma muito transversal. E, por outro lado, também na parte ligada às famílias, na parte de experiência, aliás, ainda foi o ano passado, ou há 2 anos, tiveram um espaço no Hub de experiência para audiências, para as próprias pessoas simplesmente chegarem lá e poderem usufruir daquilo que são os equipamentos, e que isto na ótica social também é bom, porque nem todas as pessoas, todas as famílias conseguem ter acesso a um portátil, a um equipamento de 1.000 euros, 2.000, 3.000, portanto também é bom em termos da parte da inclusão. Voltando aqui à parte de investimento, portanto isto tem muito a ver com o tema do posicionamento. Os próprios clubes acabaram por fazer um ou outro investimento. Tivemos o Sporting Clube Portugal, muito estimado aqui pelo meu colega Rui, que julgo que abriu a divisão em 2016 ou 2017, já não me recordo bem, mas que acabou por ter vindo, acima de tudo, olhando muito para o Sporting, numa estrutura, isto é aquilo que eu me vou percebendo e das pessoas com quem me vou cruzando, uma evolução sustentável, ou seja, não dar um passo maior do que a Pernic tem vindo a fazer esse percurso. Depois tivemos outros clubes, outras empresas, outras instituições que decidiram pôr um bocadinho mais o pé no acelerador, umas que se atrapalharam e tombaram, outras mas que recuperaram, outras que tombaram e que não conseguiram recuperar. Portanto, isto é uma ótica, ou seja, não dá para se fazer aqui uma análise específica. Há diversos case studies, não é? Exatamente. Dá para exemplificar vários... Dá para dar uma margem muito grande em relação àquilo que as diversas áreas onde pode estar, onde pode investir, porque temos aqui depois outras opções, não é? Temos também a parte dos criadores de conteúdo, é mais uma forma, por exemplo, das marcas estarem presentes ou de alguém estar de uma forma interventiva. Temos clubes internacionais que até se focam muito mais na criação de conteúdo do que na parte dos esportes. Temos ainda os eventos como Lisboa Games Weeks, Ibera-Animes, ou seja, outras formas das marcas estarem próximas ou até próprio investidor querer estar de uma outra maneira representado.
Portanto, como dá para perceber, dentro deste universo, não é só a questão dos esportes, se é online, se é offline, e aqui vou trazer só um reparo que há uma vantagem em relação aqui ao desporto tradicional no online, que é, nós para fazermos aqui uma competição, seja aqui no clube de ténis ou no clube de futebol, necessitamos dos recursos humanos estarem aqui disponíveis, do espaço para isso acontecer, das luzes, dos seguranças, das limpezas, dos balneários, o que for. Se nós fizermos uma competição 100% online, que podemos colocar uma premiação de 100... Podemos estar onde quisermos. Não é? Exato, de 100 euros ou de 1 milhão, Claro. existe essa facilidade em termos da acessibilidade ou da criação de competições. Portanto, isto aqui também acaba por ser um ponto positivo em termos daquilo que é o investimento, em termos depois do que é a visibilidade, seja para uma marca, seja para o investidor, que acaba por ser mais uma opção, uma alternativa ou umas valências que os esportes eletrónicos trazem. A última pergunta é para todos. E é Força. uma curiosidade minha. Hoje em dia joga-se com um comando, com um joystick, era antigamente, agora é com um comando. Quando é que deixamos estas coisas todas e começamos a jogar com tipo, pessoas e assim, com uns óculos e sem mais nada? Isso está para breve ou acham que não? Está para muito breve? Eu acho que isso é um mercado que está em desenvolvimento. O problema desse É desenvolvimento porque já foram muitas coisas tentadas. O 3D e depois não Certo. resultou. Os óculos não colou muito bem, não é? Aquelas coisas não colaram muito bem. Vêm e vão. De vez em quando vêm e ficam, não é? Eu acho que tem muito a ver com, se nós pensarmos do que era o peso de um 3310 e a acessibilidade do mesmo, ou seja, as faculdades com um telemóvel dava para aquilo que são aos dias de hoje, temos de perceber que a própria evolução tecnológica, apesar do peso do telemóvel, nos traz diversas features que anteriormente não trazia. Aqui em relação, por exemplo, à realidade virtual e tudo mais, tem muito a ver com o desenvolvimento tecnológico, porque quer queiramos, quer não, aqueles óculos ainda pesam em cima da cabeça e não se tornam propriamente práticos. E depois ainda existe um outro tema, que é, além do custo, aqui se calhar a HP até consegue dizer mais, mas também existe o custo de científico e desenvolvimento e tudo mais dos próprios equipamentos, que depois também se vão refletir no preço, não é? Portanto, também não será uma tecnologia totalmente acessível a todas as carteiras. Naturalmente, quando se tornar mainstream e que os preços baixarem, em termos de evolução dos preços, evolução ou seja, a cor da oferta e da procura e tudo mais, e a redução de custos e a venda, reduz o preço do produto e promove que seja mais acessível a outros. Mas eu acho que seja um bocadinho mais essa a parte que está a limitar mais. Acredito que dentro de 10 anos, se calhar já possamos ter um bocadinho... Eu queria ouvir uma data. Tanto? Eu queria ouvir uma data. E atenção, não é só com o comando, mas também com o teclado também se joga muitas vezes. Claro. Mas aqui, complementando aquilo que o Ramiro estava a dizer, é evidente que quanto mais interessante se torna este negócio, maior volume de negócio estamos a falar e mais interesse há pelas marcas em trabalhar um desenvolvimento tecnológico e em trabalhar esse tipo de produtos que vão, obviamente, romper com o mercado. E então... Como há um crescimento, muito provavelmente também teremos essa necessidade das marcas estarem mais envolvidas com a inovação tecnológica e trazer esses produtos para os utilizadores. Também achas isso, Rui? Ainda vamos, na nossa altura, ainda vamos jogar um FIFA sem comando? Mas tu já o fazes. Já o podes não. fazer? Não, tu se calhar tu não o fazes. Se calhar não. Mas já o podes fazer. Tudo cá em Portugal. perco Cá em sempre Portugal no já ouvido. tens sítios. Tu tens num vamos lá. Uma coisa é a operacionalidade e o grande... Mas eu, por exemplo, já tive essa experiência cá. Tu já tens ligas empresariais de futebol, como tens. De futebol, normalmente é os futsal, aquelas... Chamada liga... Já tens competições empresariais entre empresas de espaços de realidade virtual com performance e competição e target. Ou seja, com um target competitivo, ou seja, de resultado. Onde pões grupos de pessoas... 3 contra 3, 5 contra 5, já consegues fazer isso? Não estás num sentido de absorção de realidade. Num espaço não muito maior do que este. Em casa, não é? Agora, como o gamer. Pronto, está bem, mas isso aí já é o que o Ramiro estava a dizer. Quer dizer, isso já aí tem a ver com daqui a bocado estamos nos hologramas e tudo mais, mas não vamos falar hoje sobre inteligência artificial porque senão, não é? Portanto, tudo isso... Acho que daria outra conversa. Não. Muito Provavelmente obrigado vamos jogar a todos. contra eles, não é? Portanto, também, Muito obrigado a todos. Chegámos ao fim desta ronda e ficou claro que este é um universo que está a desafiar as regras do jogo. Talvez até reescrever o conceito de desporto. Obrigado aos nossos convidados, ao público e à Paybird, a nossa parceira nesta missão de pensar o futuro do desporto. Se gostaram desta conversa, partilhem, comentem e sigam-nos em digitalinside.pt e no YouTube @digital.inside. Obrigado.